Senhor Deus, nosso Pai bendito, aqui está o teu povo, Senhor. Povo esse alegre, povo esse diferenciado, porque o Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Nós não somos como aqueles, Senhor, que têm uma noite de prazer, porque estão bebendo, fazendo outras coisas, mas a nossa alegria, ela é perene, independente das circunstâncias, porque o Senhor tem sido nosso Deus. Louvado seja o teu nome por isso. Nós estamos aqui, Senhor, no dia do Senhor, dia esse reservado, Senhor, para que o teu povo possa parar tudo, descansar e poder ouvir a voz do Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor abençoe grandemente esta manhã de escola bíblica dominical e também de culto logo mais. Que o Senhor possa ministrar graça a cada um dos corações aqui presentes e que o teu povo continue se alegrando em Ti e seja muito abençoado na Tua presença. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, ainda em pé, nós vamos cantar o hino de número 61, Ações de Graças. Meus irmãos, na leitura bíblica deste dia, deste domingo, está lá em 1 Pedro, capítulo 3. Eu convido a igreja a abrir a escritura nesse texto bíblico. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Primeira Pedro, capítulo de número 3. Faremos uma leitura alternada. Eu começo. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, a igreja. Que a beleza de vocês não seja exterior,
como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Pois foi assim também que, no passado, costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Os quais, todo o tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, e quando se preparava a arca, na qual poucas pessoas, o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando subordinado aos anjos, potestades e poderes. Amém. Palavra do nosso Senhor. Irmãos, agora nós vamos para o nosso momento Westminster. Chegamos agora à pergunta de número 50. Lembrando que agora nós estamos na sessão que trata dos 10 mandamentos, e esse agora, ele também explica o segundo mandamento. Eu faço a pergunta e a igreja responde. Pergunta de número 50. Que exige o segundo mandamento? Os irmãos. O segundo mandamento exige que recebamos, conservemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Então, essa é a explicação do segundo mandamento. Deus quer ser adorado por nós da maneira que Ele prescreve na sua santa palavra. Agora vamos para o momento de oração, de intercessão e de súplica da igreja diante do Senhor. E hoje nós temos uma família de oração muito especial, que é o Conselho da Igreja Presbiteriana do Caminho. Isso, eu quero convidar aqui os presbíteros, o pastor também,
para que possa estar aqui conosco. E nós vamos ter esse momento de oração. E pedimos aos irmãos que durante toda a semana se lembrem de orar pelo conselho da igreja. Lembre-se que aqui está a liderança da igreja, que toma decisões importantes a respeito da vida da igreja, e é muito importante que os irmãos se comprometam a estar orando por esses homens, para que eles possam ter sempre sabedoria do alto para conduzir a igreja. Chamando o presbítero Wender aqui também, que faz parte do conselho, vice-presidente do conselho. Aí, na hora ali, né? Para completar o time de beleza aqui, como diz o pastor. Então, irmãos, nós não temos nenhum aniversariante nesta semana, estaremos orando. Quero convidar a igreja para que fique em pé, convidar também os nossos pequeninos que estiverem aqui presentes, nossas crianças, para que possam também estar aqui juntamente com a professora. Será a nossa irmã Joselma. E você também que tiver algum pedido de oração, coloque-se diante do Senhor, aproveite essa oportunidade, algum motivo de gratidão também, aproveite para que nós possamos colocar diante do Senhor. Nós vamos orar. Vou pedir o presbítero Wender para que ele possa conduzir a igreja nesse momento de oração. Pai, te rendemos graça nessa manhã, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia já se renovou, nos deu uma noite abençoada de sono, e cremos que o Senhor está no controle dessa semana toda, porque o Senhor é um Deus soberano, santo e eterno. A Bíblia diz que tudo está debaixo do teu controle, do teu domínio, Senhor, debaixo dos teus olhos, da tua poderosa mão. Nada acontece sem o teu permitir. Estamos aqui porque cremos na tua soberania, Senhor, num Deus todo-poderoso que comanda sobre o céu, sobre a terra e sobre tudo que foi criado. E com essa esperança e confiança, Pai, olhando para o trono da graça, nós apresentamos o nosso conselho na tua presença nessa manhã. Estamos aqui à tua disposição, Senhor, e sabemos que por nós mesmos não podemos fazer nada, mas buscamos sabedoria do alto, que o Senhor derrame sobre cada um que está presente aqui dos irmãos, essa sabedoria divina, para que possamos assim conduzir a tua igreja, Pai, porque o Senhor é a cabeça, nós somos o corpo, que o corpo esteja saudável debaixo do teu agir. Que o Senhor conduza também essa igreja, que venha haver crescimento espiritual, físico, material, para que a tua obra se expanda aqui nessa cidade, que seu nome seja exaltado e conhecido. Abençoa também a irmã Joselma e as crianças que vão estar ouvindo a tua palavra ali nessa manhã, que a tua palavra santa e poderosa venha ficar cravada no coração de cada um desde já, Senhor, porque sabemos que a tua palavra que é lançada não volta vazia, que ela venha dar muitos frutos que permaneçam para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos, Pai, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito já em nosso meio, que seu nome seja sempre exaltado e conhecido, poderoso e santo, nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Nossos jovens e adolescentes terão uma classe também com o diácono Marcos lá dentro, também podem ir. Irmãos, nós vamos dar continuidade aqui no nosso curso aqui para os adultos, com esse tema aqui, Sinais do Paganismo, a Igreja sob Ataque. Nós já estamos caminhando para o finalzinho desse módulo de curso, só apresentando aqui para os irmãos aquilo que nós já vimos até aqui, foram esses temas aqui que nós estamos trabalhando desde o início do semestre, passamos aqui por todos esses temas e agora, depois da última aula, o Comércio da Fé, a nossa aula de hoje é essa aqui, Quase Deuses. Aí para os irmãos poderem saber, nós temos mais 2 aulas também para nós encerrarmos esse módulo também, né, que tem sido uma grande bênção aqui para a nossa igreja. Então hoje o nosso tema é esse, de número 10, Quase Deuses, né? Quase Deuses. Então bem interessante aqui, espero que os irmãos estejam bem atentos aí, podem participar, fiquem bem à vontade, para que nós possamos interagir bem na nossa aula. Vamos voltar lá, vamos lá para o início. É sempre bom nós irmos para o início. Eu gosto sempre de começar com a criação, porque a criação nos mostra como deveria ser, né? E como hoje nós estamos distantes disso, né? Então, na criação, irmãos, Deus criou o homem e a mulher. E como é que era a vida do homem e da mulher lá na criação? Eles eram totalmente dependentes de Deus. Eles não eram autônomos, eles eram dependentes de Deus.
Eles viviam debaixo do conselho de Deus. Então é interessante que nós falamos muito na nossa igreja aqui sobre aconselhamento bíblico, né? E interessante que o homem ele foi criado para viver sobre o aconselhamento, sobre o conselho de Deus. Deus instruindo o seu povo, Deus aconselhando o seu povo. Então o homem foi criado para isso. O homem não foi criado para ser um ser autônomo. Pelo contrário, ele foi criado para ele ser totalmente dependente de Deus. E na criação era assim. Adão e Eva, eles tinham encontros regulares com Deus e Deus os orientava, Deus instruía Adão e Eva, o primeiro casal. Até que nós chegamos aqui na queda, né? Chegamos na queda em que a mulher come do fruto proibido e ela também dá ao seu marido. E a partir daí, nós vemos algo que é muito interessante. O que motivou essa queda, né? O que gerou essa queda? Por que Eva caiu na lábia da serpente, né? No conto da serpente? Por que aconteceu isso, né? É importante nós vermos isso. Lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 4 e 5, esse capítulo ele trata da queda, né? E aqui nós temos o diálogo entre a serpente e a mulher. E eu peço que alguém, por favor, leia esses 2 versículos, por gentileza. Olha só, esse texto aqui, irmãos, ele é muito interessante e ele é muito importante, porque aqui nós temos a entrada do pecado no mundo. E o que chama a atenção aqui nesse diálogo entre a mulher, né, e a serpente? Foi a proposta enganadora da serpente. Ela diz assim, olha, primeiro que ela fala que Deus está mentindo, né? Falando aqui, olha, vocês não vão morrer não, essa história que Deus falou, que se comer do fruto vocês vão morrer, isso aí é mentira de Deus, Ele está querendo enganar vocês, né? E aí depois ele fala assim, ó, porque Deus sabe que quando vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e aqui está a chave, ó, e como Deus vocês se tornarão, vocês serão como Deus. Esse negócio de viver debaixo do conselho de Deus, esse negócio de viver na dependência de Deus, não, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão poder ser senhores da vida de vocês. Vocês vão ser soberanos na vida de vocês. Vocês serão como Deus. E aqui que está a grande chave de tudo. O reverendo Marco Antônio, que esteve aqui, né, alguns domingos, ele nos ensinou isso. Eu e Michele fazendo lá o aconselhamento com ele, pré-casamento, e nos preparando para o casamento, e ele falando muito sobre isso. Ele gosta agora, toda oportunidade que tem de pregação, de aula, ele sempre fala sobre isso. Inclusive ele falou isso aqui também para nós, que a raiz de tudo, de todos os nossos pecados, tem a ver com isso. Nós queremos ser como Deus. Está lá na raiz do nosso pecado. Nós queremos ser como Deus. E nós vamos ver aqui na aula o desdobramento dessa ideia aqui. E aí nós vamos avançando na história. Nós chegamos lá em Gênesis 11, nós temos esse famoso episódio aqui da construção da Torre de Babel. E nós vamos ver como vai refletir bem aquilo que nós acabamos de dizer aqui. Os homens queriam construir uma torre. Algum problema nisso? Não. Deus deu graça ao homem, a graça comum, para que os homens pudessem ter habilidades, capacidade para poder construir. Nós vamos ver lá no início, Deus dando graça para que pudesse fazer a música, para que pudesse ser carpinteiro e várias outras atividades que seriam bênção para glorificar a Deus. Mas aqui havia uma motivação ruim, e o texto bíblico vai nos dizer. Por favor, outra pessoa pode ver Gênesis capítulo 11, versículo 4, por gentileza. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e cantaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha só, olha o resquício daquilo que nós falamos agora. Havia uma motivação errada para construir a torre. Não havia problema de querer construir uma torre. Muito pelo contrário, para glorificar a Deus, para ser bênção, poderia ser. Só que havia uma motivação ruim agora, para que tornemos célebre o nosso nome. Agora, já que nós somos deuses, né, queremos ser igual a Deus, nós queremos ter um nome elevado, assim como o nome de Deus é. Já que nós somos Deus,
deuses, nós queremos também ser reconhecidos, queremos ter um nome célebre na face da terra, não queremos ser espalhados por toda a terra, como Deus disse que era para espalhar e multiplicar sobre a terra. Não, nós queremos fazer do nosso jeito. Eu quero fazer do meu jeito porque eu também sou Deus. Percebe isso como que tem a raiz nesse desejo de querer ser igual a Deus? Então nós vemos aqui uma motivação pecaminosa por detrás aqui nesse texto. E voltando para esse slide que é clássico aqui, que eu tenho apresentado para os irmãos, que está lá baseado em Romanos 11, que é a dinâmica da idolatria, nós sempre trazemos aqui para a igreja porque ele é importante. Por quê? Paulo, quando nos explica isso, ele fala que os homens suprimiram a verdade de Deus. Eles conhecem a verdade. Não há como um homem dizer que não conhece a verdade, ele conhece a verdade. Só que o que ele faz? Ele esmaga essa verdade, ele suprime essa verdade. Só que ele faz outra coisa, ele substitui. Quem esteve aqui ontem na palestra de casais, eu falei que o vaso nunca fica vazio. Ele nunca fica vazio. Você pode esvaziar, mas vai entrar mais porcaria, nas palavras do pastor Heber, né? Porque o homem, ele sempre vai estar adorando alguma coisa, e ele substitui. Ele vai continuar adorando, só que agora vai entrar a idolatria. Então ele suprime a verdade de Deus, ele não adora mais a Deus, mas ele vai adorar alguma coisa, porque ele vai substituir essa adoração. E aí nós entramos aqui na idolatria. E aí, irmãos, quando nós vamos ver a história dos povos, né, e você começa a ver isso nas Escrituras e no mundo antigo, você vai ver sempre a figura daquele que domina, né, do imperador, ou então do faraó no Egito, e você vai ver que esses homens, eles sempre se colocam como supremos, como maioral, como deuses. Você pensa, por exemplo, em Faraó, né, na figura aqui do Faraó, e nós conhecemos muito bem pelo livro de Êxodo. Faraó se colocava como Deus na terra, né, filho de Ra. Ele se colocava ali como filho dos deuses, como o Deus vivo na terra, um representante de Deus, né, da sua divindade na terra. E você vai ver também na Babilônia, você vai ver os povos cananeus, você vai ver no Império Romano, você vai ver homens se colocando como Deus, acima de todos, né, como aqueles que devem ser obedecidos, que devem ser adorados, não pela posição que eles têm, mas por se colocarem como o próprio Deus na terra. E aí nós vamos ver os povos se sujeitando a isso, adorando as suas divindades terrenas. Você pensa, por exemplo, no imperador, essa frase era muito comum: um Deus no céu e um imperador na terra, aquele que comanda todas as coisas, aquele que deve ser adorado, que deve ser reverenciado. Nós vamos vendo isso ao longo do tempo. Algumas passagens bíblicas, irmãos, eu quero convidar os irmãos, por gentileza, que abram. Em Daniel, no capítulo 4, nós vamos ver um imperador da Babilônia se colocando como tal também, que é Nabucodonosor. Daniel, capítulo 4, versículo 28 ao 32, por gentileza, peço que alguém possa abrir e possa ler esse texto para nós, por favor. Daniel capítulo 4, versículo 28 ao 32. Quem achar pode ler. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Que é 32, é isso aí? 32? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim com os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Olha só, então nós vemos aqui Nabucodonosor se colocando como um Deus. Olha só o que eu fiz aqui, olhando para toda aquela construção, para aquela cidade, para aquela nação, e ele se colocando como um Deus. Olha o que eu fiz, olha o meu poder. E nós vamos ver logo em seguida a resposta de Deus, Deus humilhando, falando assim: eu vou tirar isso de você,
né? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Esse é um princípio bíblico muito importante. Agora, Atos capítulo 12, versículo 20 ao 25, também é uma passagem bem interessante e que vale a pena nós investigarmos aqui um pouquinho ela. Atos 12, capítulo 20 até o 25, e depois nós vamos ver Atos 14. Pode ler, por favor, presbítero. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasco, que era o assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimento do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém trazendo consigo João, também chamado Marcos. Olha só que passagem interessante, né? É a voz de um Deus, né? Então o imperador se colocava numa sacada, num lugar alto ali, num palanque, e as pessoas olhavam para aquele imperador romano. Olha o paganismo aí, né? Que nós estamos tratando aqui, uma sociedade pagã. Dizia, é a voz de um Deus, o nosso imperador é um Deus para nós, né? E aí o texto bíblico vai dizer que ele recebeu aquela glória para si, e ele não honrou a Deus, não glorificou a Deus, e Deus o matou, né? Deus acabou com a vida dele, foi comido por vermes, mas ali o povo o reconhecendo como um Deus. Então uma sociedade pagã, ela faz isso, ela trata os homens como Deus. E aí você avança um pouquinho na sua Bíblia aí, capítulo 14, do versículo 8 ao 13 também, por favor. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: ó, os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: já faço Isso, até aí, tá bom, obrigado, minha irmã. Então nós vemos, depois lá em casa aí, porque é bem interessante essa história. Então nós vemos isso aqui, uma sociedade pagã. Paulo ali e Barnabé, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, realizaram uma cura, né, de um aleijado. E aí as pessoas viram aquilo e falaram assim: rapaz, os deuses vieram até nós, né? Até nós, eles são deuses, olha o poder que eles têm, né? E eles tinham essa ideia, né, desse paganismo, então queriam ali até fazer sacrifício. O sacerdote do templo pagão já chegou com touro, já queria matar o bicho ali em adoração a Paulo e a Barnabé, né? Olha o paganismo aí, eles tratando os homens como Deus, né? Como deuses. aquilo que é bem, as pessoas transformam em Exatamente. É ídolo. É o que nós falamos aqui ontem, né? O celular é uma bênção, né? Ele tem essa função de ser uma bênção, mas pode se tornar também um malefício, né? Um ídolo, né? Exatamente isso. E aí nós vamos avançando um pouquinho na história, vamos chegando lá no papado, né? No papado, século IV, V, né? Por aí, né? Na era cristã, e nós vamos ver agora que um homem se coloca também como acima de todos, como a voz de Deus na terra, né? Ele é infalível. Quando ele sobe ali, né,
cátedra, ele vai lá e ele é infalível. O Papa não erra quando ele escreve seus documentos e tal. Então nós temos aqui também essa figura papal que até hoje existe, né? Quando o Papa fala, quando ele é uma autoridade máxima que não pode ser questionada, é como se fosse um Deus na Terra também, né? Não é isso que acontece, mas nós vamos avançar e ver que não para aqui. E aí nós vamos chegando nos tempos modernos, né? E essa ideia de querer ser igual a Deus, ela continua. Nós vemos agora as celebridades, né? Os influencers da vida, nós vemos agora os artistas, os famosos. E como é que as pessoas ficam, irmãos? Olha lá, as pessoas ficam assim, como, né, se as pessoas fossem deuses. As pessoas fazem loucuras pelos seus ídolos, né? O fã-clube ali que passa horas da noite ali atrás daquela pessoa. Então nós vemos isso também nesse mundo artístico. Olha só, pessoas tatuam a foto do seu artista preferido, escreve Madonna nas costas, como nós estamos vendo ali, desenha a foto daquela pessoa famosa que ela tanto admira, que ela tanto idolatra. Isso aí é só um exemplo aqui de tantos outros que nós vemos por aí no nosso dia a dia, né? As pessoas fazendo outras de deuses, né? O seu Deus. Ah, é verdade, exatamente. Seres desconhecidos. Olha só. E, empalhados, né? É bem próximo daqui, né? Bem próximo próximo da nossa realidade aqui. Aí nós temos aqui, ó, o Maradona, né? Que é um grande jogador de futebol aí, né? Ele era chamado de Deus, né? Deus, né? La mão de Deus, né? Que ele fez aquele gol lá com a mão na Copa do Mundo, né? E tem lá a Igreja Maradoriana, a Igreja de Maradona, né? Que eles reverenciam Maradona, né? Eles têm ali um local ali de culto a Maradona. Olha só que interessante, né? Que nós vemos no nosso tempo hoje. Maradona é tratado como um deus para algumas pessoas, né? Para aquele povo ali. E falando de futebol, é Cristiano Ronaldo ou Messi? Quem é que gosta de futebol sabe que tem essa disputa aí, né? Que aquele fã-clube do Cristiano Ronaldo, que traz o Cristiano Ronaldo como o melhor, e o Messi também. Então, nesse mundo do futebol tem muito disso, né? As pessoas se apegam muito aos seus ídolos, né? Que tem toda aquela paixão ali, e aí tem aquela rivalidade. Quem gosta desse, odeia esse. Quem gosta desse, odeia esse. Tratando homens como deuses, né? Como seus deuses, né? E falando em política, irmãos... Não podia deixar escapar essa, né? Ih, rapaz, quando fala de política não é diferente não, irmãos. E tem muitos crentes que entram nessa também, tá? Muitos, né? Infelizmente, né? Tratando homens como esses aqui como os salvadores da pátria, como os seus deuses, como aqueles que vão resolver tudo. E nós sabemos que não é assim que andam as coisas. Nós temos arminianos e os calvinistas na área da teologia, na nossa área também, o pessoal lá que é fã do Calvino, outro que é fã do Armínio, e aí fica aquela rivalidade na internet, aquele bate-boca, né? Homens, né? Homens pecadores também, como todos nós, né? Eram homens de Deus, eram homens crentes, mas não são Deus, né? Isso é importante nós sempre colocarmos aqui. E aí nós falamos aqui, né, falamos do papado, por exemplo, mas quando nós vamos para a nossa seara aqui, né, para o nosso meio evangélico, nós vemos também que em alguns lugares, graças a Deus não na nossa denominação, mas em alguns ramos aí nós vemos que existem quase papas na igreja evangélica, né? Alguns que se intitulam até apóstolos, no mesmo nível aí do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, né? E que muitas vezes as pessoas estão assim, ó, ele é o ungido de Deus, né? É aquela pessoa que não pode ser confrontada, né? Que não pode ser confrontada, ninguém pode falar dela, ninguém pode apontar o seu pecado, a oração dele é mais forte que de todo mundo da igreja, que não existe isso, né? A oração do pastor não é mais forte que a oração de ninguém, tá? É bom, importante falar isso. Então, colocam muitas vezes um homem, né, dentro da igreja evangélica também, como se ele fosse um Deus, como se ele fosse supremo, acima de todo mundo. Quer falar alguma coisa, presbítero? Exatamente.
e aí são homens cheios de privilégios na igreja, né, cheios de privilégios, que têm salários exorbitantes e que não são questionados, né, e quando na verdade são homens como qualquer um, né, são servos ali que estão ali para servir, né. Então acontece também isso no nosso meio, não é diferente, né. Eu quero ler mais um texto bíblico com os irmãos, é o penúltimo texto, se eu não me engano, que está lá em 3 João, capítulo 1, por favor, porque fala também que isso não é coisa muito distante. Terceira carta de João, capítulo 1, verso 9, 10 e 11, 3 versículos, por favor. Pode ler, por favor. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas, e não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Isso, até aqui. Então aqui João está tratando de um homem que estava lá, chamado Diótrefes, nome bem sugestivo aí, né? Diótrefes, e ele fala que, olha, ele gosta de exercer a primazia entre os irmãos. Então era alguém que queria estar por cima, né, dos outros, querendo ter um destaque ali, e João está combatendo esse homem, dizendo, não imite esse camarada aí, não, que ele não é exemplo para ninguém, porque ele quer se sobrepor sobre os demais, né? O primaz, né, que é o nome que se dá ao Papa, né, o primaz da igreja, né. Então ele quer se sobressair sobre os demais da igreja. Então não aceite isso, né. E aí João também está combatendo essa ideia. Só para os irmãos verem que isso é coisa lá também que já faz tempo que existem esses aí, tá? E aí, irmãos, eu vou chegando já no ponto crucial aqui da nossa aula, para depois nós abrirmos para perguntas e respostas. É que, na verdade, irmãos, esse problema, como eu já disse, lá do passado, né, lá do Éden, é o nosso problema, né? Como eu disse ontem na palestra, é importante sempre nós irmos aprofundar o problema, né, cavucar o problema. E nós vamos ver que o nosso problema é esse: e sereis como Deus. Essa foi a armadilha lá da serpente, e nós caímos nela. E no nosso coração tem esse desejo aqui: nós queremos ser como Deus. Nós queremos ter primazia, talvez não como Diótrefes, não talvez como alguns outros que nós vimos ali, mas lá no fundo do nosso coração, irmãos, nós queremos ser como Deus. Nós queremos ser como Deus. Nós vamos ver alguns momentos que isso vai ficar bem em evidência. Eu pergunto para você então, agora é a hora em que eu quero saber dos irmãos, como o desejo de ser igual a Deus é percebido nas nossas vidas. Queria que os irmãos participassem aí, pensassem um pouquinho, tá? Ver se os irmãos estão entendendo. Como é que você, no seu dia a dia, você consegue ver que você, eu e todos nós, em pequenas atitudes, mostramos que nós queremos ser como Deus? Por que isso é querer ser como Deus? E aí nós temos dificuldade com isso, né? É verdade. Verdade. Desejo por títulos, né? A igreja, hoje, não é o caso da nossa, graças a Deus, espero que nunca seja, mas a ideia de não se conformar com o título, por exemplo, de pastor, de alguém que era uma profissão, inclusive, mal vista em Israel, os pastores não participavam de certas coisas em Israel, mas querem ser bispos, querem ser apóstolos, pós-apóstolos, ababás. Isso, exatamente. Vão aí nesse desejo de títulos criados de todas as formas para se diferenciar dos outros e Isso. assim se colocar no lugar de Deus. E muitas vezes as pessoas alimentadas por esse desejo pagão de ter um Deus também, porque você fazer o sacrifício e ser atendido pelo Deus que o faz,
o apóstolo orou por mim. Isso. E não estou mais contentes com a oração do pastor, muito menos dos irmãos da Dos igreja. irmãos da igreja. Então, isso mostra esse paganismo. Uma vez uma irmã disse para mim, pastor, eu gosto muito do senhor, mas eu queria que o senhor fosse mais agressivo. Mas que é isso? Não, porque eu vou na igreja lá que eles me desafiam, eles dizem coisas comigo, e eu gosto de ouvir. Então, assim, se torna doentio. Doentio. Doentio, um Deus irado, um Deus, quando eles se tornam deuses irados, que dizem coisas que expõem ali a sua intimidade, dizem coisas que deterioram a sua própria dignidade, mas se satisfazem ali na frente contando testemunho e eles expondo a sua Responda a vida, pessoa, e eles ali agora gostando disso, é verdade. como se estivesse diante de um Deus De um agora Deus. poderoso, que pode dizer qualquer coisa, mas eles ficam felizes por isso, porque é um Deus. É verdade. Olha só como se aplica também. Mais alguém? Diga presbítero Daniel, depois presbítero Wender. Eu acho ser autossuficiente e querer fazer tudo com a força do seu próprio braço. Sim, verdade. É uma manifestação de querer ser igual a Deus. Deus é o controle de tudo e tudo está na permissão de Deus. Então, e o homem às vezes acha que pode fazer tudo com a força do braço. Não é bem assim. Exatamente. Obrigado pela contribuição. Presbítero Wender. Necessidade de reconhecimento também, né? Por exemplo, uma vez eu faço com toda excelência. Aí quando eu termino, as pessoas falam, não é obrigado, né? Aham. Fica uma frustração ali, porque eu quero ser exaltado por isso. Exatamente. Gostei muito dessa observação. A pessoa fica. Verdade. 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 Muito bom, meu irmão. Mais alguém? Diga, presbítero Felipe. Na verdade, falou que é muito importante essa questão do ofício, né? Uhum. Por exemplo, um presbítero, um pastor, então, uma pessoa que se autoconstitui um apóstolo. A gente tem um exemplo, Pedro, Uhum. dos apóstolos, né? Que ela fala que o centurião romano Sim. se prostrou, Isso, Cornélio, né? Chegou para cima dele, né? se prostrou e a Bíblia diz que adorou Pedro. Isso, E é. aí Pedro Falou, não. levanta-se que eu sou apenas um homem. Igual a você. Aí Exatamente. esse exemplo de um apóstolo Exatamente. que foi adorado, mas ele já Cortou aquilo ali. Perfeito. Muito bom. Mais alguém, irmãos, quer falar alguma coisa? É isso aí? Então eu vou aprofundar com vocês aí essas ideias para nós terminarmos aqui a nossa aula. Esse gráfico aqui, né, eu acho que ele é bem interessante, tá? Eu vou dizer por quê. Então, como eu falei, a raiz de todos os pecados é isso aqui. Nós queremos ser como Deus. O desejo do nosso coração é como Deus. E aí, como é que vai se refletir esse pecado? Né? Na idolatria, né? Ou então na egolatria. Nós queremos receber adoração. Também na nossa avareza. Nós nos tornamos avarentos. Por quê? Porque nós queremos ter recursos financeiros, porque isso nos dá segurança. Vai mostrar que nós temos o poder e o controle das coisas. Por exemplo, na inveja, porque quando você vê o outro melhor do que você, você fala assim, por que ele está melhor do que eu? Eu que mereço isso, eu sou Deus. Eu que mereço ter um carro como aquele. Né? Eu que mereço ter uma casa como aquela. Por que aquela pessoa está melhor do que eu? E eu desejo aquilo que a pessoa tem. Por exemplo, a soberba, como nós já falamos aqui, né? A pessoa se envaidecer. E esse aqui, irmãos, é muito interessante. A ansiedade. Por que nós somos ansiosos? Primeiro que a ansiedade é um pecado, né? É isso que a Bíblia diz, Jesus falou sobre isso. E por quê? Porque a ansiedade é nós queremos controlar o futuro. E quem controla o futuro, irmãos? É Deus. Então, por detrás da ansiedade, há o desejo do nosso coração de querer ser igual a Deus. Nós queremos controlar as coisas como Deus controla. E aí, quando nós não conseguimos, aí a gente fica ansioso, né? Nós ficamos ali perturbados, angustiados, porque, na verdade, nós queremos controlar o nosso futuro, que é um desejo de ser igual a Deus. A ira, quando aquela coisa não acontece como você queria, aí você fica irado, porque você, como Deus, você quer que as coisas aconteçam do jeitinho que você planejou, do jeitinho que você fez, que você projetou. Ou então, quando alguém faz algum mal contra você, quem você pensa que é para poder me afrontar? Eu sou Deus, né? Eu não posso ser afrontado. Um desejo de querer ser igual a Deus. A luxúria, a falta de perdão. Quem você é para poder me ofender? Você não merece o meu perdão. Afinal de contas, você ofendeu um Deus. Está vendo por detrás de tudo isso?
né? O desejo de ser igual a Deus, ele vai se refletir em muitos dos nossos pecados, em muitos dos nossos. E aí, irmãos, por exemplo, a nossa frustração. Por que muitas vezes nós ficamos frustrados ou decepcionados? É porque as pessoas não atenderam as nossas expectativas como Deus. Eu sou Deus. Como assim você não fez isso por mim? Eu sou Deus. Como assim você esqueceu aquele compromisso que você tinha comigo? Né? Como assim você não atendeu aquilo que eu havia pedido para você? Eu sou Deus. E aí nós ficamos frustrados. Porque no final das contas é o nosso desejo de querer ser igual a Deus. Isso vai se refletir nos nossos relacionamentos. Imagina só, irmãos, a sua esposa não atendeu você como você queria, ou não tratou você como você deveria, você acha que você deveria ser tratado, porque afinal de contas, eu sou Deus. O seu marido não reagiu da forma que você esperava que ele fosse reagir. Quem ele pensa que é para me tratar assim? Afinal de contas, eu sou Deus. Entende como isso vai se refletir nos nossos relacionamentos também? Pense nos nossos pequeninos, irmãos. Você que já teve filhos, né? É pai e mãe. Quando ele chega lá numa loja e pede aquela coisa e você fala não para ele, que ele faz aquela birra, porque, no final de contas, eu tenho que ser atendido, eu sou Deus. Está lá no coraçãozinho deles. No coraçãozinho dos nossos pequeninos, quando ele não é atendido do jeito que ele gostaria de ser atendido, ele explode com ira, porque no final das contas, ele se acha Deus, e ele acha que ele deveria ser tratado daquela forma, ou deveria receber aquilo que ele pediu, aquilo que ele exigiu, afinal de contas, ele é Deus, ele se acha Deus. Está muito calma essa mãe aqui, né, Lúcia? Mas no final de contas, irmão, está aqui, ó, no coraçãozinho dele, né? Os nossos pequeninos já nascem com isso, no DNA. Eu sou Deus, né? E aí nós vamos ver a vaidade nas redes sociais, esse reconhecimento, as pessoas colocam para ser reconhecidas como Deus, né? E aí quando elas recebem a crítica, ou elas ficam frustradas, tristes, ou elas se iram, porque afinal de contas, né, estão me maltratando, eu sou Deus, como assim você está me tratando dessa forma? Sim, sim, das críticas. Das críticas, eu vejo muito no meio das Celebridades. Elas vão até um ponto, famosas, bem queridas, Isso. né? E aí começa a baixar a bola, elas fazem algo assim para sacudir, Para chamar atenção, e começar de novo. para buscar o holofote. É muito desagradável. Exatamente. Começa aquele ciclo nojento de novo. É verdade, verdade. Presbítero Werneck. É isso, exatamente, eu já vi isso já. É. Só o like, né? O like você vê a quantidade, o dislike já não marca mais. Das pessoas. Exatamente, bem observado, tá? Então as pessoas respondem quando elas são criticadas, né? Quem você pensa que é para você me criticar? Eu sou Deus, né? Eu não posso ser criticado, né? E é aquele famoso, né? Você sabe com quem você está falando? Né? Quando a pessoa é confrontada, né, no seu erro, né, por um policial, por exemplo, a pessoa se coloca como Deus. Quem você pensa que você é? Afinal de contas, eu sou Deus. Quem você pensa que é para poder me criticar, para me barrar, para me multar, para me dar um limite? Né? Eu sou soberano sobre a minha própria vida. Irmãos, eu quero ler só mais um texto bíblico, e aí eu quero encerrar para nós fazermos perguntas. São 9h59. Vamos abrir aqui em Tiago capítulo 4. Quem achou pode ler, por favor, a partir do verso 6 até o 10. Mas devem usar cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de
Amém. Esse é o antídoto, né? Esse é o remédio para lidar com isso. Porque o Evangelho, no final das contas, ele nos coloca no nosso lugar. O Evangelho fala assim, olha, quem você pensa que é? Né? Você é um miserável pecador. Né? Você merecia ser condenado. Você não é nada. Né? Você passa de um verminho de Jacó, né? Como está lá no Antigo Testamento. Então, o Evangelho, meus irmãos, ele transforma o nosso coração para nos colocar no nosso lugar e dizer, olha, quem é Deus é Ele. Então, se humilhe diante dEle, se rebaixe diante dEle, se submeta a Ele, e Ele vai exaltar vocês da forma dEle. Então, o Evangelho, ele nos coloca no lugar e ele aponta para a pessoa certa. O verdadeiro Deus não é você. Você não é nada. Quem é Deus é o Senhor que criou os céus e a terra. Então, o Evangelho, ele transforma os nossos corações para nos colocar no nosso lugar, nos humilhar. É por isso que tantas vezes nós falamos da depravação total, falamos que nós somos pecadores por causa disso, porque o Evangelho nos coloca no nosso lugar e mostra quem é o verdadeiro Deus. Perguntas, irmãos? Alguém quer fazer perguntas, quer fazer um comentário? Presbítero Daniel. Naquela figura que um dos sinais de que você está querendo se converter sobre a ansiedade. Sobre a ansiedade. Aí eu penso que tem uma linha tênue entre ansiedade e planejamento. Né? No Sim. planejamento você faz a projeção do futuro, faz os cálculos, a projeção e planeja. Mas aí toma cuidado para não ficar ansioso mesmo com esse planejamento. Exato. Lá que tem o planejamento, descansa no Senhor e confia. Verdade. Vocês são apenas projetando aqui. Uhum. Embora faça o planejamento, silencioso, mas foi feito o planejamento, descansa no Senhor. Descansar no Senhor. Esse detalhe que eu estava talvez errando, né? Sim, sim. Não, é verdade. E assim, é o que nós sempre falamos aqui. O planejamento, ele é bíblico, né? O Senhor fala sobre isso. Quem é o rei que vai para a guerra e não faz um planejamento, né? Para ver quantos vai mandar no seu exército, quem vai construir uma torre, né? O planejamento é bíblico, né? Só que lá em Tiago ele fala isso, olha, nós temos que falar assim, não sejamos como aqueles que vão fazer uma coisa assim, amanhã iremos para aquela cidade, vamos ter lucros, faremos isso e aquilo. Ele falou, não é assim. Você tem que falar assim, se o Senhor quiser, amanhã nós faremos isto ou aquilo. Então ele fala assim, planeje, mas não desconsidere Deus dessa equação. Né? Coloque o Senhor, planeje, faça tudo o que for possível, mas sempre coloque, se Deus quiser, isso vai acontecer. Né? Diga, irmã Lúcia. Eu não sei onde está escrito, mas é no Antigo Testamento, fala cabeça, não é Ah, causa. sim. Aí eu já, muitas vezes, deparei com irmãos fora dessa forma. Ainda. Você é cabeça, não é causa, né? Declarando. E aí, isso é um grande erro no nosso meio, assim, né? De modo geral, porque ali já tem essa coisa do coração de querer ser Deus, e ainda ouve essas profetadas, né? Verdade. E aí vai gerando um povo assim. Não, eu não nasci para ser. É verdade. Minha cabeça, né? É a famosa... Cabeça é o Senhor. Exatamente, a famosa teologia da prosperidade, né, que ensina isso, né, que nós temos que estar sempre por cima, que você não pode aceitar o sofrimento ou a derrota, porque você nasceu para estar lá em cima, né, e toda aquela coisa, né, querendo ser Deus, né. Diga, meu irmão. Sim. Tá. Fala no microfone aqui, porque é isso que é todo mundo para ouvir mais fácil, está muito atrás. Né? Até um ponto que eu passo lá em casa. Eu sou competidor e muitas vezes na competição, na vida, a gente ganha de luta. E a gente ganha, a gente perde, a gente vai fazer uma prova. Às vezes você não passa, tem que estudar mais para outra prova. A vida é assim. E a questão do se Deus quiser, a gente tem que ter cuidado para não colocar a culpa em Deus, né? Às vezes você não estava preparado. Ah, mas eu reprovei aqui nessa prova que eu precisava tanto, mas Deus não quis. Né? Eu acredito que a questão de Deus é mais sobre saber lidar com a frustração e, né, não ficar irado
e ter a humildade de entender que às vezes eu realmente não estava preparado para aquela situação, que eu não me esforcei o suficiente, mas Deus nos dá a oportunidade todos os dias de fazer o nosso melhor também, fazer a nossa parte. Eu penso muito sobre isso, que Deus ele nunca vai deixar a gente desamparado, só que Deus não é garçom, vamos dizer, para a gente ficar pedindo para Ele, e tem que entender que a gente tem a nossa parte a se fazer, o que é até um pouco confuso. Eu estava pensando sobre o caso da avareza, por exemplo. Às vezes uma pessoa gananciosa, assim, que quer muito dinheiro, ela vai trabalhar, estudar muito para alcançar, né? Quando a gente fala uma pessoa que tem a avareza, mas é honesta, e uma pessoa que entende que tem que fazer a parte dele, vai fazer exatamente a mesma coisa, vai trabalhar, estudar para conseguir. Só que o intuito em cada situação é diferente, a mentalidade de você colocar Deus em prioridade. E como Deus já está na frente, já está em prioridade, aí agora sim eu posso fazer a minha parte para conquistar as minhas conquistas também. Só que entender que não sou eu, não é eu que tenho que ter o meu ego elevado ali por essas conquistas. É por Deus, vamos dizer. Deus está ali na frente e agora eu vou me esforçar para fazer a minha parte. É porque tem questões que são difíceis. Numa competição, por exemplo, os dois estão orando e pedindo para Deus, né? Os dois. Na hora que eu estou ali vendo a luta, o Lucas lá, né? Aí eu fico pensando assim, é claro que eu estou pedindo a Deus para que Deus conhece o esforço dele, a dedicação, a importância que é para ele, que ele precisa desse momento, o outro precisa também. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente fica confuso demais. Então, tem coisas que, para mim, ainda é, como diz assim, mistérios de Deus. Porque não dá para a gente entender tudo. Como diz assim, ninguém explica Deus. Tem coisa que não dá para entender. Porque, às vezes, a pessoa se esforçou o máximo mesmo. Tem talento, tem tudo, e questões de prova, de concurso, de coisas que a gente quer alcançar na vida da gente. Obrigado pela contribuição, pelo propósito. A Lucia deu já spoiler, né? Assim, eu vejo porque eu passei por isso também. Entendeu? Então, por exemplo, eu passei num concurso, mas eu fiz 7 concursos antes. E eu orava, desde pessoa nascida e criada no berço evangélico, né? Então, orava, pedia a Deus e não passava. Por que eu não passava? Depois eu fui aprendendo. Porque eu tinha... Se você já parar para perceber, o nosso cérebro, ele grava muito mais a derrota do que a vitória. Você lembra muito mais das suas derrotas do que a sua vitória, porque é um mecanismo de defesa, para você não errar mais. Então, tudo isso é uma questão de aprendizado. Igual, por exemplo, vou dizer o meu exemplo de estudar. Eu estudava, orava, jejuava, buscava, né? Fazia o que tinha que fazer. Só que eu sabia que eu não estava estudando direito, ou aquilo também era para me quebrar. Era para me quebrar, porque eu achava que eu era autossuficiente, que eu tinha capacidade de passar. E, meus irmãos, eu chegava lá, não conseguia nada, até o dia que eu consegui entender isso de Deus. Então, assim como, por exemplo, ele pegou o exemplo do lutador, né, que são 2 que lutam, e a gente ora pelos 2, os 2 são evangélicos. E eu vi também uma questão que agora, a gente voltou de semana passada de Barueri, o João também lutou, e o João, ele era uma categoria. Aí, poxa, de alguma forma ele subiu por causa de 2 quilos e teve que passar para uma outra categoria. Ou seja, ali foi o quê? Um relapso dele, nosso, né, como pai, de que ele tinha que estar na categoria abaixo para estar na categoria dele. Então, na outra categoria ele tinha chance de ganhar? Não. Então, eu vou criticar Deus? Não, foi um aprendizado. Ele perdeu de uma forma de aprendizar que deve se cuidar e planejar. Diga, Alan. Paz, nesse tema, né,
E aí não é só na competição, nos jogos, mas no dia a dia como um todo, né? Porque eu já estou no ambiente corporativo. E esse é um dilema, porque dentro do ambiente corporativo é muito difícil você separar aquilo que é uma competitividade saudável do que é essa gana de ser maior que os outros, né? Porque esse ambiente acaba te levando para um ponto de que você precisa se destacar. Você precisa ser melhor que os demais. Porque senão você não vai ter aquela promoção, senão você não vai para aquele setor que você gostaria de ir. E pensando no esporte, né? Muito cedo, alguém me falou que quando você está, por exemplo, participo, quando eu era mais novo, a gente participava, né? Time de escola. Você não ora para ganhar, você ora que ninguém se machuque, que a gente tenha um jogo saudável, que ninguém fique irritado um com o outro, porque do outro lado também tem alguém orando para ganhar, né? E assim, dentro do que a gente entende da soberania de Deus, Deus também não está microgerenciando cada detalhezinho, assim, né? Ele trabalha dentro do que acontece, nada sai do plano dele, mas não quer dizer que porque eu não ganhei aquela competição específica, aquele concurso específico, aquela promoção específica, Deus vai trabalhar dentro daquilo ali, mas não quer dizer que precisava ser assim. Poderia ser de outra forma. E aquilo, né? A pessoa se esforçou muito, estudou muito, atingiu todas as metas, mas a gente tem que entender, sempre tem alguém que foi melhor do que você. Alguém que foi pior, alguém que foi melhor, né? Isso já é um pensamento de querer ser Deus. Não, se eu estudar super, eu vou conseguir. Não, pode ser que alguém tenha mais talento, estava mais preparado, estava num dia melhor. A gente tem essa ideia, né, de que se eu treinar o suficiente, se eu estudar o suficiente, eu vou atingir. Não necessariamente, né? Se você não fizer, a chance é muito menor, mas só porque vai fazer não quer dizer que vai acontecer, né? E é uma luta que a gente tem que ter interna, que eu acho que é dentro do nosso tema, né? É uma herança do paganismo mesmo. A gente entende essa meritocracia exacerbada, que tudo depende de nós, e Deus é um amuleto, assim, não. Se Deus quiser, e eu faço a minha parte, e vai dar certo. E não necessariamente, né? A gente tem que entender que outras coisas muito mais importantes estão acontecendo, que é o reino de Deus, né? Ezequiel é um bom exemplo. Porque Ezequiel era da linhagem do quê? Sacerdotal. E aí ele vai cativo para a Babilônia. Então todo o planejamento dele, da família dele, era que ele era para ser o quê? Sacerdote. Mas ele foi o quê? Profeta. E ele até diz isso lá no livro dele. Então assim, Deus o chamou para algo melhor. Talvez o plano dele era de ser, mas ele foi profeta na exília Babilônia.
ótimo. Obrigado, meu irmão. Rapaz, o Ângelus fechou ali com... Irmãos, 10 segundinhos aqui. O que nós vimos aqui lá na Torre de Babel. Construir uma torre era o problema? Não. Mas qual que era a motivação deles? Fazer o nome deles ser exaltado. Nós podemos fazer muitas coisas, competir, né, trabalhar com o mercado financeiro e outras coisas mais no mercado também, no banco, né? Só que a nossa motivação tem que ser a glória de Deus. Isso é o mais importante. E se eu não ganhar na competição, se no mercado eu não conseguir aquele lucro, se lá no banco eu não conseguir aquela promoção, eu não vou ficar frustrado, porque eu fiz para a glória de Deus. Né? Quando é para a minha glória e não acontece, aí eu fico frustrado, aí eu fico irado, fico desmotivado, mas quando nós fazemos para a glória de Deus, tudo muda. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso. O primeiro pedido da oração do Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. Essa é a razão de todas as coisas, que o nome de Deus seja santificado. Amém? Vamos ficar em pé. Elane quer falar? Fala aí. Vamos ficar em pé e Elane vai falar rapidinho. Isso aí, 1 Coríntios 10, 31. É isso mesmo. Vamos orar. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. É assim que nós começamos essa oração depois dessa aula, que tanto confrontou o nosso coração. Nós precisamos reconhecer, Senhor, que nós queremos ser igual ao Senhor. Mas quando isso não acontece, e de fato nunca vai acontecer, nós ficamos frustrados, nós ficamos irados, nós ficamos ansiosos, nós pecamos contra as pessoas, porque no final das contas o nosso desejo era ser igual a Deus. Mas queremos pedir perdão por isso. Pedimos que o Senhor venha ter misericórdia de nós e que o Senhor não nos trate segundo os nossos pecados, nem retribua segundo as nossas iniquidades, mas que o Senhor se compadeça de cada um de nós, que o Senhor transforme os nossos corações, que a nossa maior motivação seja fazer o Teu nome ser grande, não o nosso, seja que o Teu nome seja santificado em nossas vidas e não o nosso. Que o Senhor nos abençoe, Pai, transforme os nossos corações, que o Senhor nos coloque no nosso devido lugar, de miseráveis pecadores, mas salvos pela graça de Jesus Cristo. Louvamos o Teu nome, que o Senhor nos abençoe, preparando nosso coração para o culto que prestaremos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, tem um lanchinho ali, né? E daqui a alguns minutinhos nós teremos o nosso culto.